Obrigada, Lari. Bom, então agora a gente vai escutar o Alexandre, né? Pode ficar à vontade. Jesus te abençoe, te inspire. A todos nós, obrigado. Uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Mais um estudo juntos, né? Vamos aproveitar bastante. Eu separei algumas coisas aqui. A intenção é fazer com que a gente pense um pouco, né? Porque a doutrina espírita, ela é aquela doutrina que vem trabalhar a fé raciocinada, não mais aquela fé cega que se trabalhava antigamente, de simplesmente acredite em Deus e pronto. Não raciocine, não pense em nada, tenha medo de Deus. A doutrina espírita não é assim. A doutrina espírita vem nos ensinar que Deus é o nosso Pai, que nós somos seus filhos, que nós pertencemos a um mundo espiritual e que para que nós consigamos sim alcançar o nosso progresso, nós precisamos então alcançar a fé raciocinada, que é ela que faz com que realmente tenhamos esperança, com que realmente tenhamos resignação, superação das nossas dificuldades, compreensão do meio, compreensão da vida espiritual. É a fé raciocinada que faz com que consigamos chegar a essas verdades. E o Cristo vem nos dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas ajuda-te, porque o céu lhe ajudará. Tá. E aí, eu dando seguimento aqui no Evangelho, nós vamos lá na parte na qual eu parei, né, que vem nos dizer assim, o primeiro capítulo, né, eu não vim destruir a lei, a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação. E há muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Nós vamos chegar sim a ter muitos conhecimentos, tal qual hoje, por exemplo, nós já conhecemos muita coisa, nós já destrinchamos muita coisa, porque nós já estamos em um patamar de intelecto no qual nós estamos conseguindo um conforto que alcança toda a humanidade e que faz com que tenhamos acesso a tantas tecnologias a ponto de, se porventura conseguíssemos entrar em uma cápsula do tempo e voltássemos algum tempo atrás, chegando com algumas tecnologias de hoje lá, muitos, assim que chegássemos e visse toda essa tecnologia, eles iriam ficar acabrunhados, não é? Então, e aí nós vamos lá, ciência e religião. A gente separa as duas coisas hoje, não é? A gente fala ciência e fala a religião. Mas o que eu acredito? Que tudo na realidade é ciência. Só que como nós não entendemos aquela ciência que vai além da nossa compreensão, nós chamamos de religiosidade. Tal qual como nós somos crianças e nós não compreendemos tantas coisas à nossa volta, e aí para nós é tudo tão maravilhoso, mas a partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos vendo que as coisas, entre aspas, não são tão complicadas, tem um porquê, até onde o nosso raciocínio consegue alcançar. E se a gente fosse dar pano para manga, a gente iria ficar um pouco doido. Por quê? Porque aqui o Livro dos Espíritos, ele vem nos dizer, por exemplo, até mesmo sobre o Espírito. Que o Espírito há de ser alguma coisa,
porque o nada não existe. E nós entendemos como matéria aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar. Porém, o que eu vou dizer não chega a ser um absurdo, mas para alguns pode até ser. E talvez nós também estamos em um momento que a gente não deve confundir as coisas, mas já deve começar a pensar um pouco além. Porque hoje nós falamos matéria e espírito. Porém eu acredito, e o livro dos Espíritos fala alguma coisa assim, porém depois ele volta atrás para não deixar as coisas tão confusas, ele vem nos dizer que o espírito há de ser alguma coisa e ele complementa. É a matéria quintessenciada. O que eu acredito nisso? Uma matéria mais trabalhada. Vamos observar aqui o que a gente conhece de matéria, né? Por exemplo, olha o corpo humano. A gente não enxerga através dele, mas a gente quase que enxerga totalmente através de uma água viva, não consegue? E se estiver dentro da água, talvez alguém passe batido perante uma água viva, né? Porque ela é praticamente invisível dentro da água, ela é muito transparente. Ali também é uma matéria, porém mais sutil, quase invisível aos olhos nus. Olha que interessante. E a doutrina espírita vem nos falar que existe uma matéria universal, que existe a matéria animada e a matéria inerte. Para mim, o espírito ele não deixa de ser também uma matéria, mas uma matéria animada pelo princípio universal, pelo princípio inteligente. Então, o que eu acredito? Que na realidade tudo é matéria e o princípio inteligente anima algumas e outras não, conforme quem comanda tudo isso, a espiritualidade maior e Deus, né? Mas é bom a gente separar espírito e matéria, senão fica uma loucura, não é? Aí que está. Para nós ainda tem tantas incógnitas, mas o que nós podemos fazer? No momento a gente não precisa saber de tanta coisa, mas o que é interessante é a gente estudar, a gente ir um pouquinho mais a fundo, porque senão não estaria aqui no livro dos Espíritos. Ele não estaria chamando a nossa atenção que o espírito há de ser alguma coisa, e ele ainda complementa. É a matéria, olha, ele está falando, é a matéria quintessenciada. Podemos dizer que uma matéria bem mais sutil, muito mais sutil do que essa que nós conhecemos, não é? Que coisa interessante. Mas o que importa para nós agora? Apesar disso chamar a nossa atenção, a nossa curiosidade, nós temos de observar a nossa moral. O que adianta a gente saber tanto do espírito? O que adianta no momento a gente fazer tanta confusão a respeito do que é Deus? O que é o espírito de verdade? É matéria mesmo? É uma matéria assim tão sutil? Agora não importa. O que importa para nós é o seguinte, que consigamos trabalhar o eu, que consigamos dominar o ego, que consigamos, sim, com a ciência, ir decifrando o que para nós ainda chamamos de religiosidade, ir decifrando a espiritualidade, irmos buscando estar mais unido com ela, juntando esses dois lados, porque nós sabemos que o mundo verdadeiro é lá. E nós sabemos também, assim como nós vemos tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, que quanto mais nos aproximamos de mundos mais evoluídos, vai também diminuindo essa distância entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quer dizer, a comunicação, praticamente todos de mundos mais evoluídos se tornam espíritos médiuns mais ostensivos. A comunicação ela se faz de uma forma mais perfeita. Não tem muita essa diferença. Conseguimos ver mais do que vemos hoje. Por que isso não acontece agora? Por causa do fato que nós ainda somos muito ignorantes. Então precisamos ainda estar em corpos imperfeitos, em corpos mais grosseiros, para que, conforme nós vamos evoluindo, então nós também vamos tendo a oportunidade de estar naquele meio que oferece mais conhecimentos para nós. E aí nós vamos sim sendo libertos. Mas primeiramente do que precisamos ser libertos? Da nossa ignorância. E aí então vem aqueles ensinamentos básicos que nós voltamos lá atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Façais ao outro o que você gostaria que lhe fosse feito.
por mais claro que isto esteja, nós estamos em um momento no qual não temos essa compreensão devido ao fato de que nos interessamos tanto pelas coisas materiais e a partir do momento que temos prejuízo em alguma coisa, já esquecemos de tudo isso. E aí então não ligamos ao fato de que ele está querendo nos dizer assim: faça o mal ao outro, que o mal lhe será feito. Funciona dessa maneira. Maltrate o outro, que serás maltratado. Olha só, se a gente inverter as coisas. Porque não está fácil para as pessoas compreender palavras tão simples que o Cristo veio nos trazer. Que Ele veio desenhar para nós. Esse evangelho no qual, se pegamos aqui então as suas parábolas, muitos de nós podem ter as suas dificuldades de entendimento. Mas quando ele vem então com calma e atenção e vem nos dizer assim: é necessário que nasçais de novo. É necessário então que você se renove o seu coração, se transforme, conheça o outro, conheça a ti mesmo. Tenha um pouco mais de vontade em compreender a humanidade porque fazemos parte dela. Ele é maior do que eu. Tenham fé nele, mas tenham fé em mim também. E aí, todo esse material que nós temos em mão, Palavras de Vida Eterna, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ali Caminho, Verdade e Vida, entre uma infinidade de livros que nós temos às mãos, para nos orientar a sermos melhores, nós ainda estamos presos nos livros de autoajuda. Os livros de autoajuda, se eles funcionassem de verdade, hoje estaríamos em um mundo santo, e não estamos. O que quer dizer? Os livros de autoajuda, eles falham. E principalmente no momento de mais tristeza do ser, no momento em que ele está em maiores aflições. E então, o que consegue realmente acalmá-lo? A religiosidade. Lá atrás, então, se nós formos estudar, nós vamos ouvir falar da Idade Média, da Idade das Trevas. Aquela idade onde que não era permitido estudar nada, cientificamente falando. Onde que só era permitido, então, entrar nas igrejas, escutar, então, o Evangelho em latim, acreditar cegamente em Deus e não duvidar de nada do que, então, os que comandavam a igreja na época diziam. Hoje nós temos a oportunidade, nós somos, entre aspas, livres. Nós temos uma liberdade, pelo menos, né, na maior parte dos países. Ainda existem os países que não é bem assim. Ainda existem os países que os cristãos estão sendo caçados, não é isso? Que não se tem aquela liberdade religiosa. Paciência, vai acontecer. Mas na maior parte do mundo, dos países do mundo, nós já temos essa liberdade de buscar esses conhecimentos e nós até estamos fazendo. Nós ainda estamos tendo os nossos tropeços. Nós estamos sendo cientistas de nós mesmos, cientistas da nossa família, do nosso trabalho. Nós estamos experimentando o que é natural. Precisa ser assim. De certa forma, apesar de muitos desanimarem da humanidade, eu fico triste sim com o que acontece no nosso mundo. A gente deve ficar triste. Mas ao mesmo tempo, depois que a gente vai aqui tendo essa intimidade com esses livros, a gente vai observando, está tudo como precisa estar. Está tudo caminhando como precisa estar. Mais à frente ou mais atrás um pouco, mas está caminhando como uma escola precisa caminhar. Vêm os erros, vêm os acertos, vêm as correções, vêm também os momentos que nós avançamos, vêm os momentos que nós estacionamos. E então vêm as dificuldades promovidas pela espiritualidade, tal qual na escola, no qual tem aqueles momentos de trabalhos às vezes mais duros, trabalhos nos quais os professores precisam reunir grupos. E para que reunir grupos? Para que ambos possam sentir então a dificuldade daquele exercício. E olha só os flagelos naturais que nós temos. Nós estamos aqui então sentindo em grupo, olha só, todo mundo tendo de usar máscara, todo mundo então tendo de seguir algumas regras. São então exercícios que nos são impostos em grupos, porém, entre aspas, separados, para poder superar uma dificuldade.
São exercícios que estamos tendo na escola. E aí então nós vamos saindo dessa coisa de que o mundo é, como muitos acreditam. Não, o mundo ele é como é, não tem nada que dirija as coisas, não tem nenhuma espiritualidade que está por nós, aqui é cada um por si mesmo. E depois então vai haver uma transformação? Vai, do ser em terra e pronto. É o que muitos ainda acreditam, infelizmente, né? Mas tudo bem. A religiosidade, ela vai nos alcançando devagar, não é assim de uma vez. Eu estava conversando com uma senhora, amiga minha, e ela estava me dizendo tanto que é difícil acreditar na reencarnação. Tantas experiências que ela já fez, tantas mensagens que ela já recebeu, mesmo assim em seu coração ela não acredita, ela não confia. Olha só. Então o que eu disse para ela? Olha, funciona da seguinte maneira, e principalmente a doutrina espírita. Ela não está para convencer ninguém, ela está para ser exposta, para ser divulgada. E com o tempo, nós mesmos que faremos essa conversão, vamos nos converter, seja agora ou seja em uma próxima reencarnação. Mas isso vem de nós, essa transformação vem de dentro para fora. E então, se não me engano, foi para a Madre Teresa de Calcutá que perguntaram assim, qual que é o caminho para a paz? A paz é o caminho. Foi o que ela respondeu. Quer dizer, a paz interior. Começa aqui, ó. Cada espírito nessa terra encontrando a sua paz interior. Encontrando meios de conter toda essa animalidade que nós ainda temos. E a partir do momento que nós fomos aprendendo a dominar essa animalidade que faz com que soltemos as nossas garras uns para com os outros, nós vamos sim encontrar a paz tão almejada. Mas ela só vem com o estudo do evangelho, da religiosidade, da busca da espiritualidade, que é ela que freia a todos nós. Eu acho muito interessante e é tão válido essas experiências que muitos fazem quando, por exemplo, eles querem mostrar por que os seres humanos às vezes têm raiva ou por que são infelizes. E aí então faz experiências nos seres humanos e encontram, às vezes, em uma pessoa algum tipo de hormônio a mais ou algum tipo de bactérias a mais. Percebem que ou testosterona a mais ou testosterona de menos e fazem todos esses exames nas pessoas e dizem, olha, as pessoas são mais depressivas, às vezes porque tem isso a mais no corpo, menos hormônio ou mais hormônio. Mas o que depois que a gente vai observando, principalmente o Livro dos Médiuns ensina isso, que é o espírito que vai moldando o seu corpo físico. Conforme o espírito é agressivo, ele vai transformando os seus órgãos desde a sua infância e ele vai transformando ele para seguir o espírito. Se o espírito é agressivo, mas porém o corpo ainda não tem os hormônios ou as bactérias, ou seja o que for, que vai fazer com que ele consiga manifestar a sua agressividade, então o que ele faz? Ele transforma aquele organismo para que então ele consiga manifestar a sua agressividade, a sua depressão, a sua aflição. Olha só que interessante, né? Principalmente os médiuns. Como que os médiuns conseguem manifestar a sua mediunidade? Através de órgãos específicos. E esses órgãos específicos não nasceram diretamente no corpo físico. Foi depois. A partir do momento, por exemplo, Eurípides Barçanufo, que nós conhecemos, que desenvolveu tantas mediunidades. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque a gente está falando também de ciência, né? Então a gente vai lá no Eurípides Barçanufo e nós sabemos que ele foi um dos médiuns que mais desenvolveu habilidades mediúnicas. E ele funciona, como a gente vê lá no Livro dos Médiuns, o espírito então, conforme ele vai trabalhando as mediunidades, ele vai moldando os órgãos em seu corpo físico, para que ele possa trabalhar aquela mediunidade. E isso todos nós, nessa terra, nós temos a capacidade de transformar a nossa volta, de transformar o nosso corpo físico, de transformar as nossas mentalidades para melhor. Só que tem uma coisa, para pior também, tá?
Tanto que na época do Cristo tinha aquela coisa lá da lepra, não é? Olha só que interessante. Todas as pessoas que tinham manchas em seus corpos eram leprosos, eram impuros. E aí eles tinham de andar com uma plaquinha dizendo assim, eu sou impuro. Tinham de levantar a mão, eles tinham de cortar a volta, muitos não podiam ficar na cidade. Mas o que acontece? Tinham muitas pessoas que não tinham lepra, mas tinham manchas, mas eram tidas também como impuras. Mas por que tinham manchas? Porque elas eram pessoas que não respeitavam o seu semelhante, não valorizavam a sua família, corriam atrás feito louco das coisas materiais também naquela época, prejudicavam o seu semelhante de alguma maneira, se estressavam com facilidade. E nós sabemos que pessoas estressadas com o tempo vão gerando manchas no corpo. Já viram pessoas que, devido à sua depressão, às vezes, ou tristeza, geram algumas manchas aqui nessa parte do braço? Vocês já viram pessoas assim? E aí, quando essa pessoa está mais calma, essas manchas somem. Então, e é interessante que na época, tinham muitas pessoas que, quando em algum momento encontravam a espiritualidade, ou passou até pela mão do Cristo, como nós temos aquele caso daquele rapaz que estava com essas manchas, leproso ou não, e chega no Cristo e diz assim para ele, se tu quiseres, podes me curar. E o Cristo diz assim, eu quero, estejas curado, mas não digas a ninguém. Olha só, porém vai dar seu testemunho para os sacerdotes. E muitos vão dizer assim, peraí, ele termina de curar, diz para não dizer para ninguém, mas ao mesmo tempo fala para ele dar o testemunho aos sacerdotes. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava então pedindo para que aquele homem fosse lá nos sacerdotes tirar o seu nome lá do livro dos impuros, porque faziam o registro. Mas não era bem para ele dizer que foi o Cristo, era para ele dizer assim, que Deus o curou, que ele foi curado de alguma forma por milagre, mas que agora ele está curado, né? E assim também funciona nos tempos atuais. As pessoas que buscam Deus, que buscam a religiosidade, que têm fé e acreditam que Deus dirige tudo à nossa volta, essas pessoas conseguem viver de uma forma mais sadia neste mundo. Elas evitam muitas doenças, elas evitam ataques cardíacos, AVCs e tantas outras coisas. Tá certo que eu não estou dizendo, né, que é um caso geral, porque se a pessoa, por exemplo, abusar da comida, entre tantas outras coisas, vai chegar a esse ponto mesmo tendo fé, não adianta, né? Mas de uma maneira geral, a pessoa que ela busca realmente ter fé em Deus, esperança em dias melhores, superar as suas dificuldades, essa pessoa então enfrenta a vida de uma maneira mais sadia, ela dura mais tempo, ela serve de exemplo para todos que estão à sua volta e consequentemente é uma pessoa que alcança o seu progresso espiritual. Por quê? Porque o Evangelho está regendo os seus passos. Ela entende o Cristo de verdade, ela entende o caminho, ela entende-o como a verdade que deve ser seguida. E ela passa a conhecer a si mesma. Porque quando a gente fala de ciência, todos nós praticamos ciência no nosso dia a dia. E a maior ciência que nós devemos aplicar é principalmente em nós. Aquela que eu já até disse. Conhece a ti mesmo. E para poder finalizar, eu separei um item, deixa eu ver aqui se eu acho, do Palavras de Vida Eterna, de Chico e Emmanuel, que vem nos dizer assim, presença divina, eis que estou convosco até o fim dos séculos, Jesus. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir
a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará sim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre dessa ou daquela posição que esteja também com ele. É isso. Bem, o que ele vem nos dizer, já está muito claro essa mensagem, né? Se nós realmente queremos superar as nossas dificuldades, se nós realmente queremos evoluir e sermos melhores do que fomos ontem, então façamos o que o Cristo vem nos pedir. Peguemos a nossa cruz e sigamos-os, porque como ele vem nos dizer, ninguém chega ao Pai senão por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos observar, se a gente pesquisar na internet, que a ciência já está comprovando a existência da alma. Que a ciência já está percebendo que após a morte do corpo físico, ela vai para algum lugar, ela não é extinta. Olha só que interessante. Tem essas pesquisas aí na internet que eu já vi. Vários pesquisadores, cientistas também estão comprovando que chegar a essa conclusão de que existe um arquiteto inteligente. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer o que nós, já que estamos na religiosidade, acreditamos. Que Deus está por trás de tudo. Que Deus é o Criador de todas as coisas. E que um simples homem do campo consegue perceber isso. Ao olhar para o céu, ele dirá com clareza e firmeza para qualquer um: isso não é obra do homem. Olha, eu gostaria de deixar um abraço para todos vocês. Fiquemos todos com Deus. Obrigado mais uma vez. E sigamos estudando. Tudo de bom.